Bem, um minutinho. Olá. Tá tendo microfonia para vocês? Não, Não, tá né? tudo ótimo. Ótimo, muito bem. Vocês poderiam, por favor, por gentileza, abrir as suas câmeras só por um minutinho, só para eu saber com quem eu estou falando hoje? Ellen, Márcia, Tulasi, alguém mais? Sandra. Sandra, alguém mais? Pode abrir seu... Arahari, Isso. Não, Vera Lúcia. a pessoa mesmo pode abrir o microfone só para dizer que está presente, só para eu saber, para eu poder saber com quem eu estou interagindo? Elizabeth, Elizabeth, Eliane, Eliane, Ellen Caroline. Ellen Caroline. Alguém mais? Tulasi, Bactintula-se. Sandra. Sandra. Ok? Muito bem. Olha só. Vocês já ouviram falar nesse fenômeno chamado Therians? Alguém já viu algum vídeo mostrando esse comportamento? Normalmente são jovens, tá? Normalmente, né? Eles são normalmente jovens que têm uma identificação de gênero que não se identificam com o gênero humano. Né? Eles se identificam com o gênero animal, do reino animal. Alguns se identificam como cães, outros como serpentes, zebras, borboletas. Tem também um grupo mais, que ainda não é tão expressivo, que se identifica com insetos, com larvas, né? Como, por exemplo, minhocas, borboletas, enfim, com insetos. Tem um nome, esqueci o nome. Mas os mais expressivos são os Therians, que chamam mais atenção, eles inclusive se comunicam nas redes e também se encontram e realizam pequenos encontros para falarem sobre esse assunto e viverem seus momentos, tá? Então vamos ver um pouquinho deles, tá? Depois a gente vai falar sobre isso daí, tá bom? Esse, por exemplo, é um grupo de Therians que se identificam como cães e eles se encontraram, então, para fazer aí esse exercício aí de comportamento. Vamos ver outra coisa. Vou pegar uns 2 ou 3 somente aqui, tá? Porque aí eu posso... Depois vocês vão poder procurar individualmente e aí vocês vão encontrar vários tipos deles, tá? Várias formas. Não, peguei o mesmo. Espera aí. Me confundi aqui, peguei o mesmo. Vamos pegar isso daqui, então. Ok? Peguei uma, vou substituir aqui. Esse daqui, esse grupo, eles se
esse grupo eles se identificam como ovelhas. Esse é um grupo de ovelhas, tá? Então, o Instagram tá, ok, vamos ver. Tá? E aí, e eles contratam pessoas normais para serem os adestradores deles, cuidadores deles, porque uma coisa um pouco, né, esdrúxula ou excêntrica, então eles contratam algumas pessoas que vão fazer, né, esse daí, por exemplo, é um pastor, tem pessoas que cuidam deles como se fossem animais, cuidam deles como se fossem porcos. Eu vou pegar aqui um que tem, eles são porquinhos, né? Deixa eu ver. Aqui, por exemplo, eu vou pegar um de uma garota que se identifica como um gato e ela se comunica com as pessoas na rua como se fosse gato mesmo. Essa é né, a identificação dela é com um gato, uma gatinha no caso, né? Vamos ver aqui os porquinhos. C'est le tout premier spa pour cochons du Royaume-Uni. Et ils sont nourris et traités exactement de la même façon que les cochons dans les fermes. C'est vrai que ces gens-là ne font de mal à personne en soi, mais certaines questions me viennent en tête. Et là, je pense aux jeunes qui se cherchent et sont si facilement influençables. Est-ce que cette activité est vraiment saine? Doit-on normaliser ce genre de comportement et en faire la promotion? Et où doit-on fixer les limites de la tolérance? Ces personnes payent 1200 livres sterling pour être traitées comme des cochons. C'est le tout premier spa pour cochons du Royaume-Uni. Et ils sont nourris et traités exactement de la même façon que les cochons dans les fermes. C'est vrai que ces gens-là ne font de mal à personne en soi, mais certaines questions me viennent en tête. Et là, je pense aux jeunes qui se cherchent et sont si facilement influençables. Est-ce que cette activité est vraiment saine? Doit-on normaliser ce genre de comportement et en faire la promotion? Et où doit-on fixer les limites de la tolérance? Ces personnes payent 1200 livres sterling pour être traitées comme des cochons. Tem um último que eu quero mostrar para vocês aqui, tá? Isso é um pouquinho curioso, que é um rapaz, ele é brasileiro, ele fez inclusive modificações físicas para literalmente, né, se parecer com uma cabra. E tem um outro também que, deixa eu colocar o do cavalinho primeiro, vai, cavalinho e cabra, e depois a gente para, tá bom? Porque então os bichinhos são infinitos também, né? Depois a gente, a ideia, o mais é pegar a ideia mesmo, né? Eu sou um cavali. Adore. Ali, mano. Na verdade, eu sou um cavalo não binário, né? Então eu não me identifico como cavalo nem como égua. Eu sou um cavali. Adore. Ali, mano. Na verdade, Esse moço, esse rapaz, ele se identifica como um cavalo, então ele fez alterações, né? Como vocês podem ver aí,
alterações no rosto para se parecer com, né, para ter uma familiaridade, né, para se parecer um pouco com um cavalo, alterou, né, a sonoridade da voz, e agora ele está aí com esse movimento que ele está fazendo aí de ser um cavalo, tá? Eu vou mudar. Agora sim, vai ser o último. Eu vou trazer uma cabra, e aí nós finalizamos, tá bom? Esse é brasileiro também. Vai ter no mundo inteiro, tá? Isso daí, tá? Que chegou no Brasil recentemente. A questão é que Thomas resolveu se tornar uma cabra por algum tempo. Para ele, viver sobre 4 patas poderia trazer respostas. O designer não perdeu tempo e construiu próteses. O nome dele é Thomas. O rapaz tem 34 anos e é formado em designer gráfico. Até aí, tudo normal. A questão é que Thomas resolveu se tornar uma cabra por algum tempo. Para ele, viver sobre 4 patas poderia trazer respostas. O designer não perdeu tempo e construiu próteses. O nome dele é Thomas. O rapaz tem 34 anos e é formado em designer gráfico. Até aí, tudo normal. A questão é que Thomas resolveu se tornar uma cabra por algum tempo. Para ele, viver sobre 4 patas poderia trazer respostas. O designer não perdeu tempo e construiu próteses. Muito bem. Alguém aí quem já tinha ouvido falar nesse grupo de pessoas, por favor, só manda um oizinho aí, alguma coisa, só para eu saber quantos de vocês tinham já tiveram esse tipo de interação de informação de conhecimento. Ok. Né? Vamos lá. É um pouco diferente, né? Não sei se vocês estavam sabendo disso. Isso está acontecendo no mundo todo. Eles se organizam, eles têm comunidades na internet, se organizam e também estão agora pleiteando mudanças nas leis para que eles possam ter relacionamentos sexuais com os animais sem que isso seja considerado crime, porque zoofilia é crime. Então eles querem ter uma vida normal como animais e tal, etc. Tudo bem, né? Então, assim, o que acontece? Por que isso acontece, né? Se vocês prestarem atenção na letra da música, vou trazê-la de volta aqui, que eu vou explorando a música. Olha lá. O nome da música. Né? Meu mundo e nada mais. Okay? E a letra vai dizer o seguinte: quando eu fui ferido, vi tudo mudar, das verdades, né, que eu sabia. Ou seja, tem aí, né, uma dor, um sofrimento que gera a motivação para que o ser vá viver no mundo exclusivo, né, no mundo único, no mundo privado, vamos dizer assim. Qual é o problema da falta de conhecimento, né? Assim, os pais... Vou contar uma historinha aqui, né? Vou contar uma historinha aqui que eu acho que vai funcionar. Tinha um rato que morava numa fazenda e ele comia lá o queijinho lá, as coisinhas lá na despensa. Só que a dona da fazenda, né, ficou aborrecida com isso daí, foi lá e colocou uma armadilha para pegar o ratinho. Foi lá
uma ratoeira, né? E aí o ratinho, ele tinha 3 amigos, que era a galinha, o porco e também tinha lá um boi. O ratinho, ele costumava entrar na despensa, roubava algumas comidinhas, vinha, eventualmente ele dava algumas migalhas para a galinha, eventualmente ele dava algumas migalhas para o porco, e eventualmente ele trazia algumas migalhas para o boi também. Só que um dia, a dona da casa colocou uma ratoeira. E o ratinho foi lá e falou com a dona Galinha e disse: Dona Galinha, eu estou com um problema aí. É que agora tem uma ratoeira lá no caminho que eu passava para pegar os ingredientes. Você poderia me ajudar? Você vai lá com o seu bico, né, o seu pescoço que é comprido, e empurra a ratoeira para fora. Então, com o seu pé, você tira a ratoeira. Pode ser? E a dona Galinha disse: olha, na verdade, eu vou ser bem sincero com você, eu não tenho problema de comer. Eu posso comer em toda parte. Eu posso comer aqui, posso ciscar o terreiro. Eu acho que esse problema não é meu não, viu? Estou com a leve impressão de que esse problema aí é seu. Não, acho que eu não vou me envolver com esse assunto, não. Porque eu posso me dar mal também, né? Posso ir lá, a dona da casa pode ficar chateada comigo. Eu acho melhor eu... É aquela história, né? Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Eu estou bem, não vou... assim, não vai me fazer falta as suas migalhas que você trazia para mim. Eu gostava, tudo bem, mas eu posso me virar sem isso. E eu estou fora. Esse problema é seu, não é meu. O ratinho ficou triste, né? Claro, decepcionado, porque eventualmente isso acontece. Afinal de contas, né, assim, convivência com outros, eventualmente surge esses tipos de, né, situações. Então ele foi ao porco, que era um amigo, confidente. E aí, amigão, é assim, assim, assim. E ó, eu preciso da sua ajuda, hein? E ele recebeu a mesma resposta da galinha, que a galinha deu, o ratinho. E o porco argumentou com o ratinho e disse: olha, eu acho que você tem que se virar aí, hein? Dar seus pulos, porque agora é cada um por si e Deus por todos. Então, segura na mão de Deus e vai. É contigo aí, amigão. Eu vou ficar aqui, daqui eu vou ficar rezando por você, vou te dar uma força moral. Estou aqui torcendo por você. Que às vezes a gente, quando a gente, às vezes você tem uma rede de amigos, e quando você, numa situação eventual de dificuldade, né? E aí é muito comum os amigos, pessoas, olha, eu estou aqui torcendo, estou rezando por você, vou te dar uma força espiritual e tal. Tudo bem, é o que a pessoa pode fazer, tá? E foi o que né, o porco falou lá pro ratinho: ó, eu vou dar a maior força para você, hein? Estou aqui rezando e vou ficar firmão com você, estamos juntos. Mas vá lá, dá seus pulos lá. Deus proverá. Deus proverá. Beleza, o ratinho ficou um pouco triste, né? Mas pelo menos aquela história lá, né, da simpatia, da empatia espiritual, aquela história toda, não resolve, mas ameniza o impacto, né? Vamos dizer assim. E aí, ele foi no boi e explicou toda a história, seu boi, pois é, né? Então, meu ratinho, é isso aí, ó, vou fechar com os meus amigos lá. A gente vai fazer uma corrente de oração para você aqui, o Ho'oponopono, tá? E vai dar tudo certo e com certeza Deus proverá. Vai fundo, o problema é seu. Tá bom? O ratinho foi para casa pensando assim: poxa, tá todo mundo dando a maior força para mim, né? Sim, rezando por mim e tal, todo mundo fechou no espiritual comigo aí, poxa, que legal. Tô com um pouco de fome aqui, né? Tô um pouquinho triste, tô na escassez, mas tô no espiritual, tô firmão aí, tamo junto. Tô confiante de que Deus proverá. Ok? Ele foi para a caminha dele, foi lá, né, tirar um cochilinho dele, e à noite, como a dona da casa tinha deixado propositalmente a casa aberta, a porta aberta, porque ela não sabia por onde o ratinho entrava,
Então ela facilitou, deixou a porta aberta e tal, colocou umas migalhas ali de umas comidinhas estragadas para atrair a atenção do ratinho, que ela queria pegar o rato, né? E o rato esperto. Nosso rato é um dos animais mais inteligentes do reino animal, são os ratos. Por isso que eles são predominantes na Terra, né? Ele tem mais ratos do que seres humanos na Terra. Na verdade, o mundo pertence a eles. Eles são os donos do mundo. Nós apenas temos mais poder que eles. Mas em termos de adaptabilidade e capacidade de sobrevivência, eles são superiores a nós. E eles têm mais ratos do que seres humanos. Eles são muito inteligentes. E aí, então, ele percebeu que aquilo era uma armadilha para ele. Falou, quer saber, eu vou para a cama, sabe? Eu não vou arriscar, não. Vou dormir, vamos ver o que vai acontecer amanhã. Amanhã é outro dia. Aí foi para a cama dormir. E como a dona da casa tinha deixado uma porta aberta, veio a cobrinha, né? À noite, sentiu o cheiro dos alimentos, né? E aí veio a cobra. E a cobra estava passando assim, passou por cima da ratoeira, que a cobra não entende nada, né, de ratoeira, essas coisas. Ela foi passando e a ratoeira, pá, pegou ela. A cobra. A dona da casa achou que tinha pegado o rato. Ela falou, maldito, te peguei, miserável. Quero ver agora você mexendo no meu queijo e tal, beleza. Era numa fazenda. E essa história aí aconteceu na fazenda de antigamente, tipo 1940, 1950, essas coisas. Não tinha luz elétrica, né? Era lamparina mesmo, sabe? E aí a mulher acendeu a lamparina lá e tal, estava indo, né, no caminho, mas aí bateu uma corrente de ar, apagou a lamparina, ela falou, eu vou pegar, não vou voltar lá para acender a lamparina, vou pegar a ratoeira aqui assim mesmo, vou jogar lá no quintal, depois amanhã eu pego o rato. Aí ela foi pegar na ratoeira, era a cobra picou ela, picou a mulher. Já pensou? Picou a mulher. E aí a mulher veio a óbito. No outro dia tá durinha, já tá mortinha. No outro dia de manhã morreu. É o dono da casa, o marido dela, né? Falou, poxa, mas aí não, né? Agora perdi minha companheira. E que triste. Vou ter que fazer o trabalho sozinho aqui, dar comida para as galinhas, não sei o quê, o porco, os bois, gado, tudo isso. Mas ela é uma pessoa muito querida, todo mundo gosta dela aqui. Vou fazer um jantar, né, no velório dela. Eu tenho que fazer um almoço aqui para o pessoal vir fazer o velório da minha companheira aí. Aí fez o almoço, chamou o pessoal, fulana tal, já foi dessa para melhor. Agora vai fazer o velório, pode vir. E aí o pessoal vem, né? Agora é uma mulher muito conhecida e veio bastante gente. Ou o dono da casa tinha feito um angu lá com um negócio de umas farinhas, uns vegetal lá, uns legumes. E aí viu que tinha muita gente chegando, ele pensou em tinha que fazer alguma coisa para o pessoal comer. Daí ele mirou logo na galinha. E pá, foi a galinha. Matou a galinha, aí cozinhou a galinha, serviu a galinha, e assim, os vizinhos que não eram muito chegados na família, não eram só conhecidos distantes, veio os familiares primeiro, né? Aí os vizinhos olharam para aquele monte de gente comendo umas galinhas. Pô, tá tendo uma festa ali. O seu fulano tá dando uma festa. Vamos lá. Aí sabe como é que é, né? Aí um vai falando pro outro e aumentou o número de gente, porque acharam que era uma festa. Chegava lá, era o velório, mas já estava todo mundo lá, e o dono da casa falou, puxa, agora que veio tanta gente no velório da fulana, e eu não tenho nada para oferecer para comer, pá, mirou no porco. Então, ó, foi o porco também. Matou o porco. Ninguém era vegetariano naquela época, 1940, quem era vegetariano? Não tinha vegetariano. Se você quisesse um vegetariano no mundo, você tinha que ir na Índia. O restante do mundo era tudo, né? Na Índia, preservou o vegetarianismo no mundo. A gente aprendeu a ser vegetariano com os indianos. Não foi com o resto da humanidade. Aquele período todo mundo era, né? E o porco, ó, foi, já era. Aí cozinhou o porco, aquela... então virou uma festança. E aí, ó, vai assim, ó, sabe como é que é? Juntou muita gente. Quem foi o próximo que foi embora, foi parar na panela? O boi. Ó, o boi foi parar na panela. Virou um churrascão lá.
Todo mundo comeu, então foi a galinha, foi o porco e foi o boi. Tudo morreu. Moral da história, né? Parece que o problema é do outro. Só aparece, a princípio. Mas, na verdade, o problema acaba sendo coletivo. A gente olha esses garotos aí, a gente pensa, o problema é deles. Né? Tem esse fenômeno também, que são as bonecas, né, as bonequinhas, né, os filhinhos de IA, que é reborn. Não, o problema é das pessoas que estão, né, assim, a gente pensa isso, né? Esses garotos aí, o problema é... Aí não dá, não quero nem ver, porque isso aí, que é isso? Né? Não tem nada a ver comigo. Isso aí é, problema, é o problema deles. Não é assim que a gente pensa assim, né? E o problema é do outro. Mas será mesmo? Porque, veja bem, nós estamos inseridos numa rede, não é isso? Nós somos uma comunidade. Nós somos uma equipe. Nós somos um grupo. Nós somos uma egrégora. É uma rede neural única. Essa rede neural chama-se humanidade. Certo? Humanidade. É a rede neural. Então, o que acontece? Tudo o que é produzido... A rede neural, a gente também chama isso aí de Akash. Nós, em termos védicos, nós chamamos isso de Akash. Tem pessoas que fazem as terapias, né, que fazem acesso aos registros akáshicos. Quando eles falam ter acesso aos registros akáshicos, eles, na verdade, estão fazendo o que eles fazem? Tem um sistema, né, que pode ser por meditação, pode ser por mantras, que a pessoa pode ter acesso às informações que estão armazenadas na rede neural. É como internet nas nuvens. É como um site. Você quer saber sobre determinado tipo de remédio. Você entra no site do governo lá e fala tudo sobre aquele remédio. Então as informações estão lá. Você só precisa de uma senha para entrar, né? Você tem que ter um equipamento, tem que ter internet e tal, mas se você tiver tudo em ordem, você entra e você faz o download de todas as informações. É assim que funciona. Nessa rede neural coletiva, é chamado de Akash. O psicólogo moderno, que era aluno e amigo do Einstein, o professor Carl Jung, ele renomeou esse princípio akáshico de inconsciente coletivo. Né? Então ele chamou isso de inconsciente coletivo. Na verdade, é sinônimo para Akash, tá? Que é a rede neural. Então, o que se chama de inconsciente coletivo, Akash, são sinônimos entre si. E toda a informação que é produzida, por exemplo, tudo que inteligência artificial, como é que ela faz? Você faz uma receita aí, bolo de cenoura. Bolo de cenoura orgânica feito com chá de erva cidreira. Você inventou uma nova fórmula. Quando você escreve isso no seu computador, você salva isso no seu e-mail, sei lá, em qualquer lugar, a inteligência artificial pega essa informação, coloca, ela faz parte integrada, né, dela. Uma pessoa lá, vamos colocar aí um país assim exótico aí, vamos no Butão. Vamos dizer que tem uma jovem lá no Butão. É bem longe do Brasil, né? Butão. É difícil até de entrar no Butão, sabia? Fica lá nas montanhas, nos Himalaias, lá é bem alto. Mas vamos supor, tem uma jovem lá que tem uma plantaçãozinha de cenoura e ela quer aprender a fazer uma receita de um bolo diferente com cenoura. Daí ela vai e coloca na IA. Por favor, me dê uma receita diferente de bolo de cenoura. Ela rastreia, identifica lá, fulana está lá no Brasil, fez uma receita com isso daqui. Aí coloca lá. Então a menina baixa a informação num lugar completamente aleatório e distante, porque a rede tem acesso a todos os dados. É assim que funciona a inteligência artificial. Né? Para quem não sabe, né, como que funciona, é assim que funciona. Ela tem acesso a todas as informações, ela faz um rastreamento das informações mais pontuadas e apresenta essas informações como se fosse um Siddhanta, ou seja, uma conclusão. É isso, isso, isso. Por quê? Porque a rede neural produziu essa informação.
E de todas as informações produzidas, essas são as informações mais coerentes de acordo com todas as perspectivas. Então, essa é a informação final, chama-se Siddhanta. Quando você faz uma pergunta para a inteligência artificial, ChatGPT, sei lá, qualquer coisa assim, ele vai te dar um Siddhanta, uma conclusão, né? Fale sobre a Lua. Vai falar muitas coisas e tal, e vai dizer, enfim, é isso. Chama-se Siddhanta, ou conclusão. Então, isso é a rede neural. Então, tudo que você produz, a rede neural assimila a informação e redistribui na rede. Então, não existem seres isolados, pessoas, não existem pessoas isoladas. É uma ilusão, né? Tem pessoas que falam assim, eu sou neutro. Não existe neutralidade. Neutralidade é uma ilusão. Você sempre tem uma opção. Você sempre está optando por alguma coisa. Por exemplo, só para dar um exemplo, voto nulo. Eu voto nulo. Que nulo? É uma bobagem. Voto neutro, outra bobagem. Não existe voto nulo, não existe voto neutro. Quando você não vota, abstenção, você está fortalecendo o candidato que está na frente. Quando você não vota nulo, na verdade, o seu voto nulo vai para o candidato que está na frente. Então você não tem voto nulo, você está dando voto para o candidato que está ganhando. É uma ilusão, uma bobagem. Por isso que os candidatos nem se preocupam muito com aqueles que votam nulo. Porque os candidatos que vão ganhar contam com os votos nulos, pertencem a eles. Então é uma bobagem achar que você vota nulo. É só para dar uma metáfora, tá? Não existe neutralidade. Principalmente atualmente, como nós estamos integrados, muito próximos, nós nunca tivemos tão unidos na história da humanidade. Nós nunca tivemos tão próximos, nem nunca tivemos tão unidos como nós estamos atualmente. Então não existe problema do outro. Não existe o outro. Existe uma rede neural e essa informação vai convergir. Ela vai ficar registrada nessa rede neural que nós chamamos de Akash ou inconsciente coletivo. Você pode usar o adjetivo que você achar, né, mais adequado para você. Nós chamamos isso de Akash porque é a linguagem original, é o conceito original. Muito antes da humanidade sequer imaginar que havia essa possibilidade de um inconsciente coletivo, né, nós já tínhamos informação disso daí, e isso era amplamente utilizado pelos rishis do passado. Então é um conhecimento do futuro. É que a humanidade está conhecendo agora, mas ele é do futuro. Então, e esse sistema, que basicamente inteligência artificial é uma réplica do sistema de Akash, né, ele identifica, né, alguns... Esses meninos, esse processo, né, que está acontecendo, esses garotos, são crianças, basicamente. Você tem alguns jovens um pouco mais velhos, mas você não tem adultos para além de 45 anos, é muito raro ter um desses fenômenos aí, tá? Normalmente eles são para jovens. E qual é a função disso daí? Eles não se identificam como humanos. Eles se identificam como animais, tá? Porquinhos, vaquinhas, zebrinhas, coatis, focas, né? Tem vagalume, tem uma menina do Japão que era uma libélula, e por aí vai, entendeu? Tem um homem japonês que gastou uma herança dos pais que ele recebeu para se transformar literalmente em um cachorro. Tá? E depois eu acho que, me lembrem, se vocês me lembrarem, eu mostro ele aqui. Ele literalmente fez plásticas e ele se parece com um cachorro. Só se parece com um cachorro. Não é que ele tem semelhança, não. Ele literalmente virou um cachorro. Os médicos transformaram ele num cão. Cortaram parte dos ossos, diminuindo o tamanho das pernas. Um negócio assim impressionante. Mas está ali. Depois eu mostro para vocês aí, se vocês quiserem, tá? Senão, vocês mesmos vão começar a procurar esses temas, vocês vão ver que vai aparecer todo tipo de situações de excentricidade. Mas aí, vamos voltando aqui ao nosso ponto. O que acontece? Olha só. Observem que quando você faz uma pesquisa, você coloca um dado no computador, ele demora um tempinho até ele trazer a resposta, né? ChatGPT ou inteligência artificial. Por favor, fale para mim
que planta é essa? Aí tira uma foto, mostra, vai falar tudo sobre aquela planta. Beleza. Demora um pouquinho, ela volta. Então, o Akash, que é o inconsciente coletivo, ele recebe o estímulo e aí ele demora um tempinho até devolver esse estímulo. Então, em termos de coletivo, você pode colocar aí uma geração. Uma geração estimula o Akash, na próxima geração ele devolve a resposta. Vocês repararam que nos últimos anos, de 10, de 20 anos para cá, ontem eu fui parar no estacionamento, tinha um supermercado e tinha um pet shop. O pet shop era maior que o supermercado. Tudo bem, entendeu? Afinal de contas, os animais também merecem cuidados e tudo, né? Mas é impressionante o nível de sofisticação, de cuidados, até exagerados, com relação aos animais. O que significa isso? Nos últimos 20, 30 anos, eu tenho uma pet, que é uma cachorra, né, que é a Shanti. Nós amamos ela, né? Nós tratamos dela, ela é uma cachorra, e a gente considera ela uma cachorra, tratamos ela como uma cachorra, mas amamos ela com um sentimento, né, assim, maternal. Mas ela é uma cachorra. É o mundo dela, é a vida dela, é a forma dela agir, e a gente educa ela como uma cachorra. E isso não é ferir a dignidade dela. Afinal de contas, esse é o nascimento dela. Agora, não sei se vocês repararam como que o ser humano, nos últimos 20 anos, transformou os animais de estimação como praticamente seres humanos. Vocês repararam? Como é que eles transformaram esses animais, eles deram a eles vida humana, tem roupas para parecer com seres humanos e tal. E os seres humanos, e porque eles são engraçadinhos, eles são divertidos, né, engraçadinho, então nós criamos uma relação afetiva com os animais, praticamente dando a eles características humanas. Isso é o que se chama de prosopopeia, né, em língua portuguesa. Prosopopeia, por exemplo, você pega Mickey Mouse. O Mickey Mouse é um ratinho, mas ele tem comportamentos humanos. É o que se chama de prosopopeia, né? E aí você tem aí nós, na vida real, na vida prática, no dia a dia, o que nós fizemos como grupo. Tá? Então vamos analisar as nossas ações. Jogar a responsabilidade em cima desses garotos é muito superficial. Tudo bem, né? Mas a gente tem que analisar o que está sendo feito para ver o porquê que isso está chegando nesse ponto. Como humanidade, nós estimulamos os animais a terem comportamento humano, ou pelo menos lidamos como se eles fossem praticamente humanos, né? E o que acontece? Os nossos filhos, crianças, eles dão trabalho para a gente, hein? Fala sério, né? Eles dão um pouquinho de trabalho, né? Não é isso mesmo, Tulaci? O que você acha? Você teve bastante filhos, né? Sim. E deu um pouquinho de trabalho? Eu não percebi trabalho, não, mas assim, eu sempre curti todas as ações, mas dá trabalho, né? No final, dá trabalho, dia a dia para organizar tudo, para cumprir todos os agendamentos, não é? Dá um pouquinho de trabalho. Dá um pouquinho de trabalho, sim. Né? Felizmente, a maioria das mães recebem retornos desse esforço, desse trabalho, essa reciprocidade. Mas, devido a um fenômeno também recente que surge com o advento da rede, da internet, são muitas televisões, né? Então, até um passado recente, você ainda tinha televisores, as famílias se reuniam, todo mundo se reunia para assistir um programa junto ali, tinha aqueles perrengues de quem vai assistir, mas se conseguia umas certas divisões de horários e tinha momentos em que todo mundo assistia junto a mesma coisa. As pessoas aprendiam a gostar de uma coisa coletiva por conta dos interesses públicos, né, generalizados de uma família. Então, a coisa ia assim. Só que com o advento
os aparelhos celulares, a internet, esse problema técnico de relação analógica com os outros membros acabou. Então, cada um vai para o seu quarto. A televisão, praticamente, na sala, não tem utilidade praticamente nenhuma mais, né? Assim, as pessoas vão para os seus celulares e aí elas têm televisão na palma da mão. Elas conseguem tudo o que querem ali. O curioso, o paradoxo é que, apesar de nós não termos mais espaços físicos onde nós nos reunimos para interação na família, nós nunca estivemos tão unidos em termos de uma família coletiva, de um grupo, né? Então você fica sabendo como é que a pessoa lá da China vive, né? Você faz amizade com quem mora lá na Patagônia, na Argentina, e aí você, né, existe aí, e é fácil. Antigamente você tinha que viajar para conseguir conhecer pessoas. Hoje não. Você fica conhecendo pessoas do mundo inteiro em casa. Então existe uma interação muito maior atualmente. Mas as relações analógicas desapareceram, sinestésicas, de contato visual, de contato físico, meio que desapareceram. E aí, o que esse distanciamento, essa falta de calor humano e de amor analógico, e ao mesmo tempo que você tem aí uma supervalorização do contato com os animais de estimação, os filhos passam a olhar para os pais, que eles dão muito mais carinho e atenção para os animais. Porque filho dá trabalho, tem que educar, é mais complexo psicologicamente falando. Às vezes você se desgasta emocionalmente, você sofre, né, também no contato com eles, porque eles podem falar coisas ofensivas, agressivas. Tem filhos que também, né, assim, até matam os seus pais para ficar com a herança, para poderem fazer o que eles querem. Então, os pais também, sem muita estrutura psicológica, sem muito preparo psicológico, eles se distanciam dos seus filhos, e aí continuam sendo seres humanos e tal. Então, o que acontece? Quem vai substituir a afetividade máxima? Os animais de estimação. Por quê? Os animais eles não têm, entre aspas, tem alguns que atacam seus donos aí, né? Tem várias histórias aí de cachorros que desfiguraram seus donos, porque e tal, que são animais, né? Instintos. Então, assim, mas, de um modo geral, eles são fiéis e quietinhos, ficam ali e tal, né? Então, são seres com maior facilidade de interação, porque eles não têm reação psicológica, eles não vão né? Não vai te falar uma coisa que vai te desagradar. Tudo neles meio que agrada, até as maluquices deles agradam. Então, as nossas crianças começam a observar esse comportamento nosso com relação aos animais, né? Esse cuidado que nós damos aos animais. E, ao mesmo tempo, isso, né, nos animais domésticos. Ao mesmo tempo, o pensador, o Rousseau, ele escreveu, ele era pedagogo, não sei se vocês sabem disso daí. Inclusive a nossa Devi, que ela não está hoje na sala do mando, porque ela está meio dodóizinha, ela morou na França há muitos anos, o movimento Hare Krishna recebeu de doação no passado um castelo na França. E esse castelo era de propriedade do filósofo e educador Jean-Jacques Rousseau. E o educador, ele era educador, né, ele escreveu um livro de teoria educacional chamado O Emílio. O Emílio. E, ao mesmo tempo, ele também desenvolveu uma teoria chamada O Bom Selvagem. Se vocês procurarem, nós colocamos esse contexto dentro do nosso livro, que é o nosso Siddhanta, né, do tratado, a gente colocou no livro. A tese do bom selvagem. E ele também escreveu um processo educacional. E, segundo as explicações dele, o Rousseau, ele vai partir do seguinte princípio: quanto mais natural é uma pessoa, quanto mais ela vive em contato com a natureza, quanto mais ela vive em contato com o natural, quanto mais ela se integra ao natural, tanto mais ela é um ser livre e feliz. Olha só.
Na época estava tendo descobrir as Américas e tal, então tinha um fenômeno de pegar índio aqui, levar para lá, mostrar. Tinha museus de índio lá. Eles faziam cabaninhas e criavam uma florestinha assim artificial dentro dos lugares, aí colocavam os índios para morar lá, pessoas vinham e viam tudo, que nem zoológico mesmo, só que era zoológico humano, tinha africanos, tinha índios, todo esse tipo de, né, coisa. Na Europa, eles gostavam. Aí pegava aqui, africano, levava lá, fazia umas casinhas, pegava os índios, fazia umas casinhas, e aí eles iam vivendo, e as pessoas vinham, pagavam ingresso e ficavam vendo. É tipo o Big Brother mesmo, só que era com negros e com índios. Então, e ele então apresentou essa teoria de que quanto mais selvagem, mais natural, mais feliz. Por quê? Porque quando ela chega nesse ponto de viver no mundo natural, na natureza, ela para de ter preocupações existenciais. Por que eu existo? Para que eu tenho que existir? Qual é a função de existir? Eu poderia não ter existido, mas eu existo. Existimos. Aqui será que sudestina, no final, termina na Carlos, ruína em Teresina. Né? Vocês conhecem essa música do Caetano Veloso? Foi cantado pela Maria Bethânia. Existimos, aqui será que sudestina. Ou seja, se você... O Rousseau, não o Rousseau, o Tolstói, o Nietzsche, todos esses pensadores, todos eles apresentaram essa tese de que, vivendo, voltando ao mundo natural, o ser fica mais feliz porque não tem crise existencial, que é a pressão da obrigação de ter que entender por que existe. Então, em tese, né, a pessoa vai vivendo no mundo natural, vai voltando, aí ele para lá no índio. O índio seria muito feliz. Por quê? Porque ele não tem crise existencial, filosófica, por que nós... Mas se você vai lá na vida do índio, você vai ver que ele tem lá o Tupã, que ele tem lá Araci, que ele tem lá as mitologias para explicar a existência. E ele tem os conflitos existenciais dele. Então, não para aí. Vai um pouco mais para trás. Quem é que realmente não tem crise existencial? Quem? Os animais. Os animais não têm crise existencial. Os animais não filosofam a existência. Então, intuitivamente, o ser humano, a alma, as consciências, elas têm acesso a uma rede de dados de informação muito ampla, e o conteúdo da informação acumulado na história da humanidade atual não dá uma definição para o homem do porquê ele existe. Ele não sabe. Mesmo a inteligência artificial, se você pega a inteligência artificial e coloca lá o desafio para ela, por favor, me dê uma explicação racional do porquê nós existimos. Não por conta das moléculas, mas o porquê do para quê metafísico. Qual é a função existencial de existir? Me explica aí. Ela não sabe responder isso. Por que ela não vai saber responder? Porque não há dados na rede que justifiquem isso. Por quê? Porque o ser humano não produziu informação intelectual para justificar isso daí. Tá? Então aí o que acontece? As nossas crianças estão vendo que os adultos preferem ficar com os animais. São mais afetivos com os animais. Eles são mais compassivos com os animais. Eles são mais misericordiosos com os animais do que com os próprios homens. Entre si. Quer ver um dado interessante? Olha que curioso. Na Europa, você tem países que você tem autorização para praticar eutanásia. Né? Então, se você quiser, por exemplo, se você tem uma doença terminal, que você sofre muito, e o dinheiro é todo gasto com isso, você está empobrecendo a sua família, seus filhos estão tendo problemas financeiros porque tem que custear os seus tratamentos, que não... Você já é uma pessoa que já viveu a vida, mas está sendo mantida a custo de um grande sofrimento coletivo, e você decide, por exemplo, sair de cena, você já está bem, está psicologicamente preparada, o corpo já não está mais... Você quer sair do palco humano, as leis não permitem, você é obrigada a continuar sofrendo dores e tratamentos invasivos
porque as leis não permitem que você passe pelo sistema da eutanásia. Se você tem um cachorro, um bichinho de estimação, um jacaré, sei lá, um cavalo, que seja, que está sofrendo de alguma doença, você pode aplicar uma injeção, esse ser vai dormir sem dor e ele vai continuar a existência dele, porque a alma continua. Então, nós somos mais gentis e compassivos com os animais do que conosco mesmo. A nós infligimos uma dor por conta dos nossos idealismos religiosos de interpretação da mente de Deus. Então, o ser humano sofre. Então, nós somos mais racionais, somos mais compassivos com os próprios animais, e o carinho, a atenção, o cuidado que nós damos aos animais chegou numa fase em que os nossos filhos estão observando, porque você joga essa informação na rede, amamos mais os animais. Né? É muito comum as pessoas falarem assim em público, eu prefiro os animais do que os humanos. Vocês já ouviram isso? Quem ouviu isso alguma vez? Ou será que só eu? Não tem ainda, né? Tem gente que fala assim, não fala? Quem ouviu aí? Quem ouviu? Eu prefiro lidar com os animais do que com os humanos. Ora, essa é uma informação, certo? Essa informação está estimulando o Akash. Agora, vamos colocar que muitas consciências estão estimulando o Akash com essa informação. Durante muito tempo, uma década. E na prática, as pessoas estão dando mais atenção aos animais do que se preocupando com os humanos. O Akash entende isso. Então, quando o Akash, quando a rede neural devolve os produtos, ele vai devolver um estado de consciência. E quem vai assimilar esse conteúdo, essa produção intelectual? Aqueles que nascem. É como roça, por exemplo. É igual roça, é igual o jardim. Você começa a jogar um tipo de fruta ali, né? Você come uma maçã, sei lá, você come uma laranja, uma banana, sei lá o quê, uma fruta, uma melancia, e vai jogando ali no lugar da sua roça, do seu jardim. Qual é a tendência? Uma daquelas sementes surgirem. Não é assim? Já aconteceu isso com vocês alguma vez? É comum isso daí, né? Então você fica bombardeando o Akash com uma informação, em algum momento pega. Então, esses meninos, essas crianças, esses jovens, que se identificam com animais, é muito simples. Eles entenderam que os seres humanos são mais amorosos com os animais. E o que eles querem? O amor dos pais. Aquele menino lá que anda como cabra, o repórter disse, né? Ele entendeu que andar em 4 patas traria a ele mais respostas sobre a vida, sobre a existência. Ou seja, ele não precisaria mais ter uma supressão da existência. Por um lado é bom, porque eles estão substituindo drogas por esse comportamento. Porque quando os jovens ficam muito pressionados com questões existenciais, eles podem usar drogas. E eles estão usando uma técnica diferente. Eles estão suprimindo a consciência, renunciando à responsabilidade de pensar sobre a existência, porque assumindo identidade de animais, não será exigido comportamento moral superior deles, porque eles podem animal. Eles não serão pressionados a darem explicações sobre o porquê existem. Basta dizer que eu me emociono, eu me identifico assim, eu me identifico assado. Quando você fala que você se identifica de uma maneira, automaticamente, aparentemente, você já não tem mais responsabilidade de explicar o porquê disso. Só se identificar é o suficiente. E aí, por aí você se justifica. Então, essas pessoas se identificam como animais e pronto, acabou. Não tem que dar mais explicação de nada. Porque é emocional o processo, é só identificação emocional. E aí, você vê com isso o efeito colateral do desinteresse em cultivar conhecimento. Na humanidade, os pais não se importam em cultura do espírito, em cultivo de conhecimento, e o resultado produtivo na horta da humanidade são esses jovens que estão vendo que os seres humanos não têm afetividade entre si,
têm misoginia entre si, têm aversão entre si, mas são muito gentis e atenciosos com os animais de estimação. O que os filhos vão querer ser? Crianças ou animaizinhos? É claro que esse fenômeno aí não vai para frente, lógico. Isso aí não vai se transformar numa pandemia, isso não vai pegar. É uma coisa, vai entrar na história da humanidade, vai fazer parte, mas isso não vai se alastrar a ponto de comprometer a qualidade da reprodução humana. Mas é o produto que reflete a consequência do estado de consciência. Né? O meu mundo e nada mais. Quando eu fui ferido, vi tudo mudar. Então, nós estamos nos ferindo, existe um ataque, um desinteresse em lidar com o outro, na convivência social. É uma batalha, é uma luta, é uma dor, sim. Mas o afastamento desses relacionamentos, o isolamento, por exemplo, olha só, vou dar um outro exemplo estatístico aqui. Muitas cidades europeias, países europeus, são obrigados a abrir as suas portas para imigrantes numa grande quantidade. Por quê? Porque eles não têm reposição de seres humanos no próprio país. Que as mães não querem mais ter filhos. Dá trabalho, custa caro, e eventualmente eles estão ficando cada vez mais egocêntricos devido aos equipamentos celulares, à vida virtual. Eles expressam cada vez menos reações emocionais satisfatórias que justifica mantê-los e cuidá-los, que as mães, depois de terem passado por 2 guerras mundiais na Europa e viram seus filhos se transformarem em monstros assassinos, se assustaram com a ideia de continuar tendo monstros assassinos, guerreiros matadores, e reduziram a sua capacidade reprodutiva. E muitas mulheres europeias não querem ter mais filhos. Então você precisa de reposição humana para mão de obra, para manutenção da vida, do trabalho, então você tem que abrir para imigrantes. Só que o que acontece? Quando você abre para o imigrante, você tem o choque cultural. Você tem que dividir a sua casa com outra pessoa. E aí vem os problemas de idealismo religioso e tal. Então, você começa a ter vários problemas como consequência de um problema inicial. O lado bom é que você tem que dividir a sua vida, as suas riquezas, as suas coisas com o restante da humanidade por pressão. Então, acaba sendo também uma pressão que leva os demais a serem altruístas. Do contrário, permaneceriam isolados no seu egoísmo. Aqueles países que ainda conseguem se manter isolados, eles ainda fazem isso daí. Mas a tendência é desaparecer em função desse processo aí. Então, por que outro fenômeno consequente do medo de ser mãe e ter que lidar com adolescentes egocêntricos, maldosos muitas vezes, por conta da exigência, porque eles vão ter um comportamento de uma vida paralisante e vão transformar seus pais em escravos trabalhadores para que eles possam ter o estilo de vida que eles querem. Meu mundo e nada mais. E eu quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno. Então, esse exercício coletivo, massificante de egocentrismo da humanidade está gerando seres humanos egocêntricos. E aí o que acontece? As mães estão se assustando com isso e não querem ter mais filhos, e algumas delas preferem bonecas, por processos terapêuticos que seja, mas é muito mais seguro você ter um filho como um boneco. Ele não vai ter reações de rejeição, mas ao mesmo tempo a pessoa não abre mão da fantasia de ser uma mãe real. Então, quer ter um procedimento semelhante ao de uma mãe real, ao mesmo tempo que lida com um ser que tem uma função terapêutica, que é um boneco, um filho reborn, alguma coisa assim. Então, é a misoginia
é assim, a aversão ao humano real que vai fazer com que os seres ou queiram ser animais para serem amados, ou queiram ter filhos que não reajam de forma aversiva para também amá-los. Então é um fenômeno que está em andamento, que tem a ver com o exercício do egocentrismo. E quando você pega um pet, você se realiza, você convive só com animais, e você dedica todo o seu amor, porque eles sim podem ser amados, os humanos não, você está sendo, de certa forma, egocêntrico também. Porque você pega um bicho de estimação e coloca no seu mundo você o controla, ele está sob o seu domínio, isso é uma forma de tirania. Só que, né, é funcional, porque existem aí relacionamentos afetivos, existe reciprocidade afetiva, mas não deixa de ser um processo de controle, de tirania, porque, né, você vai tratar com todo amor, etc., mas aquele ser, ele não tem, né, as opções de vida natural que ele teria em condições naturais. Ou seja, ele é obrigado a viver como um ser humano. Tem aí roupas humanas, comidas humanas, ou seja, né, e isso tudo tem a ver com a falta de conhecimento, de cultivo de conhecimento. A falta de conhecimento que explica o sentido da vida. Então, você não ter conhecimentos ou não se interessar por conhecimentos que expliquem o sentido da vida, automaticamente você também está se expondo aos conhecimentos que são distorções de visão de realidade, o que gera subprodutos, e esses são alguns deles. Tá? Então não é a loucura dos outros, é a nossa loucura. Talvez você não esteja tão diretamente afetado ou afetada, mas eles estão, faz parte da nossa rede neural. Então é a nossa loucura. E se nós cuidamos para nos curar, para nos tratar, para que nós sejamos seres, pessoas saudáveis e com condições de gerir as nossas próprias emoções e ao mesmo tempo com esse, porque conhecimento gera compaixão. E compaixão é o contrário de misoginia. Compaixão, você não fica com o ódio da humanidade, a rejeição do ser humano, a náusea do ser humano, né? Como o Sartre, que talvez você fosse uma pessoa afetada por esse problema, né? Certa vez colocou: o inferno são os outros. Quer dizer, essa náusea, até ele escreveu um ensaio, Náusea. Então, essa náusea que se sente do humano tem a ver com o quê? Um egocentrismo, que é a ausência de compaixão. Aquelas pessoas que são compassivas, elas não sentem essa náusea. E a compaixão à humanidade tem a ver com o conhecimento do destino para o qual a alma ela é manifesta e como produzir um sistema ou como produzir um estímulo para que essas almas entendam qual é a função, do porquê elas existem. Sem essa função, sem essa explicação, elas ficam perdidas num mar de ignorância e escuridão. E, eventualmente, para aliviar a pressão de existir, algumas terapias paralelas são criadas a partir das especulações mentais. Virar animais, ter bonecas humanas. Tem pessoas que têm não bonecos reborn, mas tem adultos reborn. Tem empresas que são especializadas em produzir bonecas humanas e bonecos humanos que substituem casais, marido, esposa, filhos. E tudo isso tem a ver com a falta de conhecimento e o excesso de egocentrismo, o excesso de cultivo de egocentrismo. Então, o nosso cultivo de egocentrismo não é uma coisa assim, é porque eu sou assim, eu nasci assim, vou viver assim. Não é porque nós somos parentes íntimos, próximos, ligados, familiares da Gabriela, né? E aí estamos afetados por essa síndrome dela. Eu nasci assim, vou viver assim.
Eu sou a futura, a nova, a próspera, recém-surgida Gabriela na humanidade. Né? Essa síndrome de que eu sou assim, eu nasci assim, é assim que eu vou ser, tudo bem. Mas depois tem um preço. Tá? Então, a responsabilidade de evoluir individual tem a ver com como nós afetamos a rede, o Akash. Tem a ver com como nós somos capazes de sermos produtivos para indenizar a humanidade do mal que nós fizemos contra ela durante muitas vidas. Você se olha no espelho e você vê essa coisa linda, maravilhosa, gentil, religiosa, espiritual, altruísta que você é hoje. Mas nem sempre foi assim não, viu? Se mexer nos arquivos anteriores, melhor não mexer. Deixa quieto. Vai dar decepção aí. Então, a autoadoração, a autolatria, o êxtase de adoração que nós temos sobre nós mesmos, que é o egocentrismo, só tem a ver com a ignorância que você tem dos arquivos anteriores. Porque se abrir os arquivos anteriores, essa fantasia que você tem de que você é um ser adorável, um presente de Deus para a humanidade, de que você é adorável, cai por terra. Vai por mim, cai por terra. Mas, para o nosso bem e para a nossa saúde mental, para que a gente consiga olhar para as nossas boas qualidades conseguidas a duras penas e sentirmos satisfação nelas e nos inspirarmos nelas, para a gente continuar progredindo e sermos pessoas ainda melhores do que nós já somos, os arquivos anteriores são do governo confidencial e eles ficam lá sem acesso. Para que a gente tenha saúde mental, gestão emocional e consigamos ir adiante. Mas, com base nessa suspeita de que nem sempre eu fui essa maravilha que está aí diante de mim, então eu parto do seguinte princípio: eu devo ter explorado a humanidade, parasitado a humanidade, eu devo ter sido violento com a humanidade, eu devo ter agredido a humanidade, eu devo ter ofendido a humanidade, eu devo ter saqueado a humanidade, eu devo ter explorado a humanidade, eu devo ter aprontado o cão com a humanidade. Eu devo ter aprontado. Eu não sei, também prefiro não saber, mas eu devo ter aprontado. Então, o que eu faço agora, diante de uma informação dessa? Indenizar a humanidade. Esse meu ressentimento contra a humanidade, porque a humanidade é toda ela assim e tal, e eu prefiro os animais, eu não quero saber do humano, esse ressentimento, essa náusea, esse misoginismo, será que tem a ver com a humanidade mesmo? Ou porque a humanidade reagiu contra a sua violência contra ela? Que a humanidade também tem direito de reagir. Né? A sua exploração, a sua violência, o nosso narcisismo contra a humanidade. Né? Então, o que nós fazemos diante dessas possibilidades? Que são probabilidades. Diante dessas possibilidades, o que nós fazemos? Nós vamos agir de uma maneira a indenizar a humanidade, a devolver à humanidade produtos que justifiquem o Akash entender que nós compreendemos que nós temos uma responsabilidade ética, moral, social perante a criação, perante Deus, perante a humanidade, de indenizá-la pelo mal-estar que nós causamos a ela, mesmo que a gente não saiba disso. Então, esse comportamento honesto, ético, moral, chama-se compaixão, misericórdia. Então, quando você procura se melhorar como ser humano e cultiva conhecimento e atua de uma maneira a melhorar a humanidade, principalmente para que seja mais seguro para os próximos seres humanos, que são as nossas crianças, você está atuando com misericórdia, como é o seu reinventário moral. Nós estamos nos posicionando com honestidade e humildade de saber que nós aprontamos, mas também nós sabemos como resolver isso.
E vamos indenizar a humanidade. Então, cultivar o conhecimento do Espírito, cultivar conhecimento da mente criadora do Supremo e o porquê tudo isso está em andamento, a humanidade está em andamento, é uma fase preparatória que te dá condições de olhar a humanidade com compaixão e não com náusea. A náusea da humanidade é a nossa ignorância, é a ignorância de quem tem essa náusea. Porque a humanidade são pacientes numa clínica. Então, ter raiva dos pacientes de uma clínica só indica que você é outro paciente na clínica. Um enfermeiro, um médico, não tem raiva dos pacientes. Eles têm compaixão dos pacientes. Então, esse sentimento de raiva contra a humanidade, de fúria contra a humanidade, só indica que possivelmente você é um dos pacientes. E aí, 2 erros não fazem um acerto. É claro que a humanidade não é fácil, mas eles são pacientes. Então, o nosso posicionamento, o nosso olhar tem que ser sempre com o entendimento de que alguém tem que ter cabeça para a cura. Então, a nossa busca de nos curar, de nos tratar, tem a ver com compaixão com a humanidade, porque vai ser um problema a menos para a humanidade. Então, você não está se livrando da humanidade, a humanidade está se livrando de você, porque você se torna um agressor a menos. É um problema a menos. Agora, se nós queremos ser pessoas produtivas, então nós não podemos pensar apenas em ser um problema a menos, nós podemos ser também solução. Então, ter conhecimento vai permitir com que você ensine seus filhos, ensine seus netos, ensine seus amigos, vai permitir com que você seja um norte para que os demais que circulam ao seu redor tenham segurança afetiva. Eu vou finalizar minha fala aqui, tá? Por exemplo, eu sei que, por exemplo, no meu caso, eu sou um norte afetivo para muitas pessoas que circulam ao meu redor, que dependem de mim de certa forma, que se alimentam de mim, que sentem segurança na existência por conta da minha existência pessoal. E está tudo bem, não tem problema nenhum, porque é assim que é o jogo, é assim que nós nos reunimos, nos organizamos entre nós, para a gente continuar caminhando juntos. Alguém que tem um pouco mais de força fortalece aqueles que estão um pouco mais fraquinhos, e aquele que estão mais fracos lá na frente vai ficar forte e vai ser a direção de outros também, e a vida segue assim, dessa maneira, em cooperação mútua. Mas por que muitas pessoas, algumas pessoas têm esse sentimento de segurança por conta da minha pessoa, por conta dos conhecimentos. São os conhecimentos. Sem os conhecimentos, qual a função? Então, são os conhecimentos. Então, se você quer ser relevante na vida das pessoas, ser um norte, ser uma bússola, ser um farol, apontar um caminho para que elas tenham segurança emocional, e aí você ter um grupo de pessoas saudáveis circulando ao seu redor, então os conhecimentos são necessários. E essa é uma ciência que se aprende ensinando. É por isso que nós temos tanto interesse em que os demais entendam, porque esse não é um jogo individual, ele é coletivo. Então não basta ter conhecimento para si. É preciso que haja uma força coletiva de alteração da humanidade para indenizá-la, para melhorá-la, para aliviá-la do sofrimento dela por conta da nossa existência. Tá? Então, pessoal, é isso, tá bom? Eu queria só trazer essa reflexão aqui, tá, para nós. Felizmente, devido à nossa boa vontade em aprender, em ouvir, em cultivar os conhecimentos, nós temos esse alento no coração de saber que nós não estamos cooperando progressivamente para esse tipo de efeitos colaterais.
nós estamos cooperando progressivamente para a cura da humanidade, que é cultivando o conhecimento. Nós estamos tratando a humanidade, porque nós somos partes da humanidade. E ao tratar a nossa cabeça com gestão emocional e conhecimento, nós estamos tratando a humanidade. E ao pensar em tratar e cuidar a humanidade, em curar a humanidade, isso em si já é um antídoto contra o narcisismo, o egocentrismo, o misoginismo, a náusea existencial. É um antídoto, é um remédio. Então, eu vou pausar aqui, tá? Se vocês quiserem propor, a partir dessa nossa interação, comentários, fazer perguntas, que seja, nós podemos também dissertar sobre os comentários que vocês eventualmente precisarem ou quiserem fazer. É só escrever aqui no grupo. A gente escolhe alguns comentários e podemos, então, trazer os comentários, as observações feitas para reanálise no momento, no futuro, tá? Então eu vou pausar aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Muito bem, eu vou pedir que você agora coloque a sua mão esquerda no seu Anahata Chakra, a sua mão direita, então, na forma do Abhay Mudra. Nós vamos, então, finalizar aqui com a Torre dos Mantras, para nós concluirmos o nosso sadhana de hoje, tá bem? Vou tirar aqui